Olá, pessoal. Estamos aqui para analisar mais um ponto de vista sobre o laboratório de física. Hoje nós iremos observar que todo laboratório, né, tem que ter um regimento. Né, que o regimento é fundamental para um laboratório porque são as normas, as regras de como ele vai funcionar adequadamente. Né? Então, nós sabemos que se por acaso no futuro você for administrar, ou for trabalhar em um laboratório, a primeira coisa, antes de realizar qualquer atividade, é conhecer o regimento interno do laboratório, né? Como é que ele funciona, né? Quais as atividades, então quais são as funções. Então, a primeira coisa que nós devemos saber são as finalidades, né? Para que serve o laboratório. E a gente vai colocar o nosso aqui, do laboratório do Instituto Federal de Pernambuco, como referência. Tá? Claro que ele pode ser esse regimento pode ser diferente, né? Você vai fazer um regimento de um laboratório de química, um laboratório de engenharia, de pesquisa sobre novos materiais, você vai fazer alterações, claro, mas ele serve de modelo como uma referência que você tem que ter para o futuro. Então, a primeira coisa, né, que nós devemos ter é que o regimento é dividido em partes, cada parte tem uma função diferente. Então, a primeira parte, início, né, são as finalidades, para que serve, né? Então, aí nós temos, esse mesmo regimento vai ser fornecido para você aí na descrição do vídeo, embaixo tem o endereço onde você pode baixar o regimento completo e analisá-lo, né? A primeira coisa é identificar a finalidade, né? Qual é o laboratório, né? Dar a referência dele cuja finalidade é regulamentar o funcionamento do espaço pedagógico, no nosso caso, é um espaço pedagógico de aprendizado, né, de ciência básica, né, e ele tem como finalidade, como você pode ver aí, contribuir com a execução de atividades práticas laboratoriais na área de física, realizar estudos, eventos e discussões que promovam a melhoria do ensino de física. Então, como é um laboratório básico, né, é para dar as informações básicas sobre aquela disciplina específica. Além das finalidades, nós temos que ver também a outra parte, digamos, capítulo 2, estrutura organizacional. Né? Como ele é organizado? Quem é que administra ele? Então, aí a informação, aí tem a primeira parte, a segunda parte, é uma equipe que organiza aquele laboratório. Como? De que maneira? Né? Quais os atributos? Então, ela tem uma coordenação geral, ela é administrada no caso, a coordenação de física e o DAFG, Departamento Acadêmico de Cultura Geral, e tem um conselho administrativo, que tem o coordenador do laboratório, o coordenador da área, eles participam, né, das decisões sobre o laboratório, de maneira que há uma centralização, mas uma centralização com responsabilidade. E também informações sobre quais são os deveres de cada um desses componentes. Né? Então, qual é o dever do coordenador de laboratório, do coordenador da área, né? do coordenador geral, do departamento. Né? Então, departamento, área e, especificamente, o laboratório. E também os deveres, né, que eles têm que ter. Né? Aí, por exemplo, se nós tivermos um monitor, se nós tivermos um auxiliar de laboratório, qual a atribuição dele, saber também os materiais, quais os equipamentos que tem no laboratório, não fica no regimento o conteúdo específico de cada material que tem no laboratório, mas ele está anexado a uma lista de materiais que existem no laboratório e que são de responsabilidade dessas pessoas. Né? Outra coisa é informar sobre quais as atividades que são desenvolvidas ali. Né? Nós estamos vendo de uma maneira geral assim, porque esses são os atributos principais de um regimento. Né? Você tem que ter, né, como é administrado, quais as atividades. Então, aí nós temos aí as atividades desenvolvidas, são atividades didáticas, projetos de pesquisas, projetos de extensão, né? Então, essas atividades ficam distribuídas, tem que relatar quais as atividades que são realizadas naquele laboratório. Se fosse um laboratório de solos, por exemplo, aí quais as atividades? Pesquisa ligadas a uma empresa externa, pesquisas realizadas no campo interno,
Existe algum projeto de extensão, né, que leva a comunidade externa. Existem projetos de monitoria, né, projeto de cada disciplina específica ali dentro. Então, tudo isso é relatado nas atividades que são desenvolvidas naquele laboratório. Okay? Outra informação é o acesso, né? Quem é que tem acesso ao laboratório? Tem que estar no regimento também. O acesso são os usuários, né? Então, por exemplo, você tem que fazer um cadastro de usuários. Tá? Quem são as pessoas que têm autorização para entrar e em que horários? Né? Então, você faz um horário de utilização, esse horário é afixado no externo, né? Professores da parte teórica podem utilizar o laboratório? Podem utilizar, sob solicitação, tal, tal e tal. Então, essa informação tem que estar no regimento. Por exemplo, se um professor utilizar e um material quebrar, né, de quem é a responsabilidade? Tem que estar no regimento também. Se um equipamento foi quebrado por uso natural ou se foi induzido, né, quais são as responsabilidades? O professor, ao entrar com o estudante, tem a sua responsabilidade. Se um pesquisador entrar com os seus equipamentos, ele tem a sua responsabilidade. Esse equipamento tem que ficar guardado com chave, ou esse equipamento tem acesso a todos os laboratórios, isso tem que estar definido aí no regimento também. E também quanto ao horário, né? Em que não se pode chocar horário de trabalho de pesquisa com trabalho de extensão ou trabalho didático, né? Outra coisa é a política de uso dos equipamentos, né? Então, quem é que tem acesso, né? Qual é os equipamentos que podem ser utilizados pelo estudante, pelo professor, pelo pesquisador, né? Então, você tem, por exemplo, materiais de precisão no laboratório, né? Você tem lá um instrumento tal que é muito preciso, só a pessoa tem que ser treinada para usar aquele equipamento. Então, você não pode deixar ele livre para quem não tem aquele treinamento, né? O uso de reagentes, materiais de consumo de laboratório também, que vão ser usados na aula prática, né? Tem que estar relatado ali. Você pode usar isso, 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 enquanto que outros materiais são para a preparação da aula. Né? Então, por exemplo, o computador. Você usou um computador atrelado a um dispositivo mecânico. Então, o aluno pode usar o mecânico, mas não pode usar o de computador, porque foi formatado de tal maneira. Então, tudo isso tem que estar a informação previamente vista. Né? Outra importância também são as disposições gerais, né? Onde você coloca as coisas que poderiam ser alteradas. Então, algumas coisas podem ser alteradas e realmente devem ser alteradas, porque o tipo de atividade muda e o tipo de material também muda, e isso tem que ser feito por quem? Então, esse regimento poderá ser modificado sobre emendas, alterações, através de uma reunião lá do conselho, do departamento responsável. E embaixo, espaço para assinatura das pessoas que fizeram parte daquela atividade, né, que são responsáveis pelo regimento. Então, quando no futuro você estiver trabalhando, lembre-se que se você está num laboratório, a primeira coisa que você tem que fazer é o regimento do laboratório. Isso dá uma ideia de organização do seu trabalho, né? O seu trabalho vai ser mais valorizado por isso, né? O chefe imediato, vai ver que é uma pessoa organizada, porque esse regimento, né, indica como funciona, né, com autorização do seu chefe superior. E esse regimento tem que ficar sempre em local visível. Normalmente coloca-se numa prancheta e pendura na entrada do laboratório. O regimento está aqui. Então, se alguém for fazer alguma coisa fora do regimento, você mostra, não pode por causa disso, 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 disso. Está no regimento, foi assinado pelo chefe acima, né, e pelas áreas, e essas áreas autorizaram o funcionamento desta forma. Então, não se pode alterar. Se for necessário uma autorização, tem que solicitar essa alteração ao conselho acima. Né? Outra informação também é que tem que ter no relatório são formulários padronizados. Né? Então, você, por exemplo, se um material novo chegar ao laboratório, onde é que você registra? Então, tem que ter um registro. Se alguém necessitar utilizar aquele espaço em tal horário, tem que preencher um formulário, assinar o professor responsável, né? O coordenador do laboratório. Então, você deixa ali formulários para serem preenchidos, faz algumas cópias de cada um. E não é um só, né? Tem vários formulários.
Então, se chega um material novo, você preenche material novo que foi adicionado ao laboratório. Tal pessoa, a pessoa que entregou assina embaixo, e você também dá a sua rúbrica e fica registrado que foi entregue aquele material naquela quantidade. Tá? Isso dá uma organização maior ao laboratório, porque, além do regimento, o regimento diz isso, né? Tem que ter um controle do material que entra e sai. E esse controle está sendo feito através de registros. Então, tem vários tipos de formulários como esse aí. Outra informação importante é que todo laboratório tem que ter um manual de boas práticas. Né? Como se deve comportar-se, né, dentro de um laboratório. Né? Então, aqui nós colocamos um como exemplo, né, está anexado ao regimento do campus lá do Paraná, né, que é importante como exemplo. Né? E, por exemplo, ele mostra o quê? Ao entrar no laboratório, você tem questão de segurança, né, riscos, né? Existem vários agentes de risco, risco químico, risco físico, biológico, né? E quais devem ser levados em conta ao utilizar o laboratório. Ao entrar e assinar um documento que você vai usar no laboratório, você está sabendo dessas práticas de manuseio de materiais, tá? Inclusive com tabelas de riscos, né? Riscos, qual é o risco da temperatura, da energia elétrica. Você vai ligar um monte de equipamento no laboratório sem antes saber qual é a potência máxima que a estrutura elétrica suporta? Não. Então, você tem que ter um conhecimento desses riscos, porque você assina lá que vai utilizar. Se der algum problema, a culpa pode ser sua, você pode ser responsabilizado por aquela atividade que você não seguiu as regras gerais, né, do laboratório, ok? Então, essas atividades todas estão dentro de um regimento. Esse regimento nós iremos fornecer acesso a vocês pelo Drive, né? Junto com o vídeo, nós teremos uma atividade em que você vai entregar essa atividade, lendo e analisando e servindo também como exemplo para o uso no futuro. Ok? Então, até mais.